Bom dia, igreja querida. Bom dia, é bom estar de volta. Fiquei um domingo fora, mas o total aí de 2 semaninhas direto, por um período de férias. Fiz também a última aplicação da medicação do meu tratamento. Talvez você esteja nos visitando, não saiba, mas eu sou o pastor Felipe, pastor dessa igreja, e estou num tratamento contra uma doença autoimune. E esse mês, agora de abril, foi um mês importante, porque precisei passar por um procedimento de infusão, de aplicação de uma medicação que é bastante significativa nesse enfrentamento da doença. E durante o período de férias, eu tive um dia para fazer isso, para ir ao hospital, passar pela infusão lá, e foi tudo bem, graças a Deus. Estou me sentindo super bem, tirando o resfriado que eu peguei nos últimos dias, mas me sentindo super bem. Até brinquei com o médico, dizendo que parecia que eu tinha ido para o hospital só tomar um soro e voltar para casa. Ele falou, mas não é soro, tá bom, pastor? Se cuida aí, que não é soro. Mas estou me sentindo muito bem, agradeço as orações da igreja pela minha saúde. E estou de volta aí nesse mês de maio, que é o nosso mês de aniversário, gente. Então, parabéns para você. Nosso mês de aniversário, mês de maio, é um mês muito especial para nós, como Igreja Batista Alicerce. Não só porque domingo que vem é o Dia das Mães, mas esse assunto é para o domingo que vem, ok? Mas também porque o mês de maio é o mês do nosso aniversário, o mês em que comemoramos a fundação, a organização da Igreja Batista Alicerce. Nós temos como data referencial dia 25 de maio. Então, domingo, dia 25 de maio, nós completaremos 1 aninho de existência, gente. Tem que ter vela de 1 ano, né? Tem que ter balão, tem que ter lembrancinha para as crianças. Viu, pastor Jair? Vai ter lembrancinha? Não, né? Ok, tá bom. 1 ano de existência, nós comemoramos no próximo dia 25 de maio, um domingo. Será um mês de comemorações. Hoje nós já tivemos o café da manhã colaborativo, aí, um momento especial de comunhão. E assim nós vamos viver cada domingo, vivendo algo especial, experimentando algo significativo entre nós, sem muita pompa, sem muito luxo, porque esse não é o nosso jeito. Nosso jeito é mesmo estar juntos e celebrar o fato de caminharmos juntos nessa jornada de sermos discípulos de Jesus. Então prepare-se aí, porque no final de semana do aniversário nós teremos 3 encontros. Na sexta noite, no sábado à noite e no domingo à noite. E no domingo nas 2 celebrações. Então teremos as celebrações de domingo manhã e noite com um convidado especial, o pastor Pedro Lione, lá de Ribeirão Preto, uma igreja muito, muito querida, que eu conheci, não pessoalmente, mas passei a conhecer através do pastor Pedro Felizola, que nos apresentou, e nós fizemos o convite para ele estar com a gente, porque essa igreja também tem caminhado numa direção muito semelhante à que nós temos caminhado, que a Igreja Batista Vértice tem caminhado, de construirmos igrejas cuja a missão é formação espiritual, é discipulado. Então, nossa missão aqui, nós declaramos assim: formar vidas em Jesus. Essa é a nossa missão. E a igreja presbiteriana Vida, lá de Ribeirão Preto, também tem caminhado nessa mesma direção. E o pastor Pedro Lione vai estar conosco aqui, um pastor jovem, mas que já tem muita experiência de ministério e tem sido usado poderosamente lá na cidade de Ribeirão Preto. Uma igreja realmente muito viva e que tem crescido e tem apontado também para essa mesma direção de discipulado e formação espiritual como algo importante, como algo central na vida da igreja. E por falar em missão, formar vidas em Jesus, esse é o tema da série de mensagens agora de maio. Nós vamos conversar durante esse domingo próximo e o seguinte, em cima dessa temática, formar vidas em Jesus. É o tema da nossa série. A ideia é conduzir a igreja
com o auxílio de uma literatura, que é este livro aqui, que foi recentemente lançado esse ano, o livro Praticando o Caminho, escrito pelo pastor John Mark Comer, saiu agora em português. Esse livro é um livro também focado em formação espiritual. Eu quero encorajar você a adquirir esse livro para você ler. Não precisa ler junto com a série, não é nesse ritmo de campanha, essas coisas assim. É só uma sugestão mesmo de leitura. Muito do que você vai ouvir aqui durante esses 3 próximos domingos vem da minha reflexão e da minha leitura deste livro, que provavelmente também vai fazer parte em algum momento dos nossos recursos de formação espiritual. Provavelmente ele vai fazer parte de parte do conteúdo do Jornada, parte talvez uma escola bíblica. Eu ainda estou pensando nisso, mas já estou compartilhando com você e encorajando você a fazer a leitura desse livro. É um livro bem fácil de ler, leve e muito convidativo mesmo. É um livro que foi escrito para convidar o leitor a entrar por um processo de crescimento espiritual. Um processo que não se dá por um programa, que vai acontecer, você faz A, B, C, D e pronto, você está formado, né? Mas como a gente diz aqui na Igreja Batista Alicerce, é uma jornada de vida. É um padrão de comprometimento com Deus e com o seu crescimento espiritual, que é para toda a vida até que Jesus volte. E como uma igreja focada em crescimento espiritual, como uma igreja focada em formação espiritual, em discipulado, nós temos sempre pensado em como usar o púlpito, a pregação de domingo, para esse processo de formação espiritual, aqui especificamente por meio dos nossos pilares, que a Adri já fez aqui o teste para ver se vocês estão ligados nos nossos pilares: palavra, adoração, comunhão, cuidado, e também das estações, as estações que formam a jornada da vida, a didática de Jesus para formar seus discípulos. Quantos já passaram pela jornada da vida? Ergam uma de suas mãos aí para eu ver. Muita gente já passou pela jornada da vida, mas muita gente ainda não passou pela jornada da vida. E todos os que são membros já da Batista Alicerce precisam passar pela jornada da vida. Todos os que estão se achegando a nós precisam passar pela jornada da vida. Jornada da vida não é simplesmente um processo de inclusão de membresia, ok? Não entenda a jornada da vida como isso. Ele é mais do que isso. Jornada da vida é a plataforma através da qual nós vamos construir, passo a passo, uma igreja focada em formação espiritual. Então, qual é a importância de você passar pela jornada da vida? É você entender que a formação espiritual na igreja vai passar por essas 4 estações. Alunos do Jornada da Vida aí, vamos ver se vocês lembram do que vocês ouviram no Jornada. As 4 estações são chamadas como? A primeira, conhecer. Tem bom aluno na área aí. Conhecer. A segunda, render. A terceira, compartilhar. E a quarta, manifestar. Nós chamamos essas 4 estações de a didática de Jesus para formar os seus discípulos. E essa série que nós estamos entrando hoje é para refletir sobre essa construção desta igreja, uma comunidade de formação espiritual, onde as pessoas estarão e estão comprometidas em crescer e gerar crescimento na vida de discipulado uns dos outros. Então, durante essa mensagem, você vai ler e acompanhar algumas citações desse livro aqui, chamado Praticando o Caminho, que propõe também uma didática de formação espiritual em 3 estações: estar com Jesus, tornar-se como Jesus, fazer o que Jesus fez. Então, nesses 3 próximos domingos, hoje e os 2 próximos, nós vamos falar dessas 3 fases: estar com Jesus, tornar-se como Jesus, fazer o que Jesus fez. Hoje nós vamos falar sobre estar com Jesus.
E o autor John Marcome diz o seguinte: aprender com Jesus, isto é, seguir Jesus, é um processo de toda a vida, em que estamos com Jesus com o propósito de nos tornarmos como Ele e continuarmos seu trabalho no mundo. É uma jornada para toda a vida, na qual gradualmente aprendemos a dizer e fazer o tipo de coisas que Jesus disse e fez, à medida que nos tornamos aprendizes dele em todas as facetas da vida. Formar a vida em Jesus, essa é a nossa missão, a missão da Igreja Batista Alicerce. Mas a partir dessa declaração, formar vidas em Jesus, eu quero levantar uma questão para você refletir nessa manhã. A questão é a seguinte: quando você ouve essa frase, a missão da igreja é formar vidas em Jesus, o que vem à sua mente a respeito dessa missão? O que você pensa a respeito dessa missão? Talvez o que venha ao seu coração é uma sensação que eu traduzi da seguinte maneira: formar vidas em Jesus? Que coisa boa, então eu vou fazer parte dessa igreja, porque aqui alguém vai ser responsável pela minha formação espiritual. Não é natural você pensar assim? Se você entra numa igreja para visitar, ou você participou do processo todo de mudança, de implantação dessa igreja, e o pastor sobe junto com a equipe de ministros e diz para você: agora a nossa missão como igreja é formar vidas em Jesus. Qual é o seu movimento natural diante disso? Formar vidas em Jesus? Beleza, vou lá na geladeira, vou pegar minha coca, vou estourar um saco de pipoca no micro-ondas, vou sentar e vou agora assistir o que eles têm para me dar, para que eu me forme espiritualmente. Eu vou assistir esse processo, eu vou usufruir desse processo, eu vou receber o que o pastor vai ministrar, e aí eu acho que se eu recebendo com muita atenção aqui, comendo minha pipoca e bebendo minha Coca-Cola e tal, se eu tiver muita atenção todos os domingos no que ele diz, eu vou me formar espiritualmente, porque essa é a missão da igreja. Mas se você pensou isso, você está certo. Mas se você pensou isso, você também está errado. Como assim? Sim, alguém se sente responsável pelo seu crescimento espiritual. Eu me sinto, o pastor Jairo se sente, Adriana se sente, líderes do seu ministério se sentem responsáveis pelo seu crescimento espiritual. Sim, mas em uma comunidade, em um organismo, em uma família, em uma igreja da qual você é parte, quem mais precisa estar comprometido com o seu crescimento espiritual? Quem? Você mesmo. Por mais que eu me dedique a pregar fielmente a palavra de Deus, por mais que nós como equipe trabalhemos para criar dispositivos, mecanismos, processos, para que todos tenham a oportunidade de crescer espiritualmente, você só vai crescer espiritualmente se você se comprometer pessoalmente com a sua formação espiritual. Sim, você será cercado de estímulos, de oportunidades, de pessoas que vão te encorajar na mesma direção. Porém, seu crescimento não será possível se você não se comprometer com o seu processo. Formar vidas em Jesus deve ser a missão da igreja, porque tornou-se a sua missão. Então, quando você ouve assim, a missão da nossa igreja é formar vidas em Jesus, você precisa ouvir isso, não com a disposição de ir na geladeira, pegar um refrigerante, uma pipoca e sentar para assistir o que vai acontecer. A sua disposição tem que ser se levantar e dizer: qual é a minha parte nessa missão? Qual é a minha parte para que essa missão se cumpra, começando pela minha própria vida?
Porque não haverá uma igreja formando vidas em Jesus se a sua vida não estiver sendo formada em Jesus. Nós estamos chamando as pessoas, se não for assim, nós estaremos chamando as pessoas para um teatro, para um evento. Todos os domingos tem um evento lá, em que o pastor dedicado estuda a Bíblia e fala sobre coisas importantes para que nós cresçamos espiritualmente. Você quer ir lá? Quero. Aí você fica vindo todo domingo, assistindo uma palavra que te agrada, às vezes nem tanto. Você canta músicas que te agradam, às vezes nem tanto, e você volta para sua casa. Mas onde está a sua formação espiritual? Onde está o seu crescimento como discípulo de Jesus, se você não estiver comprometido em exercer esse processo com a palavra, com a adoração, com a comunhão, com o cuidado? Se você não estiver comprometido em visitar essas estações, de conhecer mais a Deus através das Escrituras, de render sua vida a Ele, reorganizando toda a sua vida em função de Jesus. Se você não entender que essa vida é para ser vivida em comunidade, se você não tiver o desprendimento da sua autoproteção, como diz o Dr. Larry Crabb, que é um dos piores pecados dentro da igreja, é a autoproteção, é você querer se preservar das outras pessoas. Isso impede você de crescer espiritualmente, isso impede você de ser curado espiritualmente, emocionalmente, isso impede você de viver a essência do que Jesus queria que vivêssemos quando Ele disse: eu edificarei a minha igreja. O Dr. Larry Crabb diz: numa comunidade espiritual, as cadeiras voltam-se umas para as outras, as cadeiras se viram, para que a gente abra a nossa vida uns para com os outros. O pastor John Marcomer diz o seguinte: deixe-me afirmar o óbvio. Talmid. Talmid é uma expressão hebraica que significa aprendiz, discípulo. Ele diz: discípulo é um substantivo, não um verbo. Por favor, me ouça. Não se trata apenas de semântica. A linguagem é importante. Eis o porquê. Prestem atenção nisso. Se discípulo é algo que é feito a você, ou seja, um verbo, então isso coloca o ônus da responsabilidade pela sua formação espiritual em quem? Em outra pessoa, como o seu pastor, sua igreja ou o seu mentor. Mas se discípulo é um substantivo, se é algo que você é ou não, então ninguém pode discipular você, exceto o próprio Rabino Jesus. Você deve escolher aceitar o convite de Jesus para uma vida de aprendizado. Quando nós dizemos essa igreja é focada em discipulado, você não vai encontrar aqui nenhum desses paradigmas. Eu tenho que ter meus 12, o outro tem que ter os 12 dele, o outro tem que ter os 12 dele. Eu tenho que ter o meu discípulo que anda comigo para cima e para baixo e que repete tudo que eu falo e que fala com o mesmo tom de voz que eu falo e resolve a vida dele igualzinho eu resolvo. O nosso paradigma não é esse, porque Jesus não fez isso com nenhum dos discípulos. Jesus chama sim para que eles repliquem o que aprenderam, mas Jesus nunca disse que eles tinham que ser roboticamente formados como réplicas de Jesus. Jesus sempre deixou que eles exercessem esse crescimento espiritual na diversidade das suas individualidades. Mas ele sempre pediu que houvesse o quê? Compromisso. Um compromisso pessoal de crescer, aprender e avançar espiritualmente. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pessoalmente, como discípulo de Jesus, eu tenho sido desafiado a buscar uma mudança de paradigma naquilo que eu, Felipe, sempre entendi e busquei praticar como um processo de crescimento espiritual. Como pastor, eu estou sendo assim empurrado por Deus
a compreender um chamado para mim e para essa comunidade. E esse chamado tem se apresentado muitas vezes como um contraponto às tendências mais recorrentes na estruturação de uma igreja. Nesse quase um ano de igreja, a gente ouve muito encorajamento das pessoas dizendo: pastor, muito bom, muito legal, continue, fique firme e tal. Mas também a gente ouve muitas reclamações de pessoas dizendo assim: nossa, tudo isso só para ser membro? Vocês não estão exagerando, não? Vocês não estão criando muito empecilho para a pessoa fazer parte da igreja? Vocês não estão criando muitos obstáculos para as pessoas servirem à igreja? E veja, quando a gente se propôs a ir numa direção de construir, de formar uma igreja que forma vidas, que leva vidas a não simplesmente levantarem sua mão aceitando Jesus em um culto e a partir dali são membros, trabalham, servem, lideram, mas chamar essas pessoas para um processo de formação espiritual que vai incluir servir, que vai incluir liderar, mas não de imediato, mas que é um convite para você amar a palavra. É um convite para você organizar sua vida em função de Jesus. Organizar o que da sua vida? Tudo, gente. O trabalho, a rotina, a família, os estudos, as amizades, os relacionamentos. E isso você não aprende só porque você levantou a mão no culto falando assim: eu quero Jesus. Isso você não aprende assim instantaneamente. Você precisa ter gente perto de você dedicada a isso, a te ajudar nisso. E você precisa também entender o quanto isso é importante para você se comprometer com esse processo também. Porque senão, a gente faz o parto de bebês e já coloca esses bebês com a mão na enxada para arar um campo. Essa cena é absurda assim, e muitas vezes é o que nós queremos que a igreja faça com a gente. E depois que a gente pede que a igreja faça isso com a gente, passam-se os anos, e essa mesma igreja que respondeu ao nosso pedido de acelerar o nosso processo, é a igreja que nós acusamos de nos ferir, de nos maltratar, de nos usar. Convite para você que está pensando em fazer parte dessa comunidade chamada Igreja Batista Alicerce. O primeiro convite é você formar sua vida em Jesus. Pastor, o que eu preciso para fazer isso? Eu não sei. O que você precisa, o que você precisa, o que você precisa, o que você... Eu não sei. Mas o Espírito Santo sabe. E você também, a maior parte das vezes sabe. Sabe o que precisa deixar, sabe o que precisa abandonar, sabe o que precisa mudar. E à medida que você vai escolhendo fazer essas mudanças, alterações na sua vida, você vai ganhando apetite por mais. E aí seu processo de formação espiritual vai se concretizando, porque você está vivendo essa mudança gradativamente. Então a igreja que estamos construindo é uma igreja chamada para crescimento espiritual. Se você não está crescendo espiritualmente, você tem que parar tudo que você está fazendo e pensar: eu sou um discípulo, eu sou um aprendiz. O que eu aprendi nas últimas semanas? No que eu cresci em relação a como eu estava há 4 semanas atrás? E se a resposta é uma sensação de nada, então a gente precisa rever isso. Você precisa revisitar a jornada da vida e pensar: qual é a área da minha vida que eu não rendi ainda a Jesus? Talvez seja meus planos de futuro, talvez seja o meu namoro, talvez seja o meu noivado, talvez seja a forma como eu estou liderando no meu trabalho. Qual é a área da minha vida que eu ainda não rendi?
E aí você tem que se comprometer com isso, percebendo, falar assim: Senhor, eu quero render isso na minha vida. Me ajuda, Espírito Santo. Porque tem outra pessoa que sabe exatamente o que você precisa fazer para você crescer espiritualmente, além de você, que é o Espírito Santo de Deus. E aí você dizer: Espírito Santo, me ajuda. Eu percebi que eu ainda não rendi essa área da minha vida. Espírito Santo, me ajuda porque eu percebi que eu ainda não conheço o Senhor dessa maneira. Então me ajuda a conhecê-lo de uma maneira que eu ainda não o conheço. Espírito Santo, eu percebi que eu preciso me abrir. Eu preciso abrir essa área da minha vida com alguém. E aí você está na estação compartilhar. Me encoraja, Espírito Santo, a no domingo procurar uma pessoa e pedir ajuda e dizer: por favor, você pode me ouvir por uns minutos? Eu preciso compartilhar algo, pedindo ajuda, apoio, suporte, para que eu possa avançar na minha área de luta. Então essa série que nós estamos entrando hoje, ela é um convite a todos nós refletirmos sobre a missão da igreja, formar vidas em Jesus. E nós vamos fazer isso através desses 3 episódios focados na didática deste livro, que é estar com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer o que Jesus fez. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro movimento dessa dinâmica, que é buscar a presença de Jesus. Estar com Jesus é essencial para a formação de todo discípulo. Sem a presença do Mestre, não há ensino. Sem a presença do Mestre, não haverá nenhum aprendiz crescendo. Eu e você precisamos da presença de Jesus no nosso dia a dia, para que o nosso dia a dia torne-se um dia a dia de crescimento, de aprofundamento e de formação espiritual. Mas você pode perguntar: pastor, como é que a gente pode estar na presença de Jesus? Como é que a gente faz isso? A resposta é simples. Agora, não confunda simples com simplória ou simplista. A resposta é simples. O Espírito Santo é a presença de Jesus hoje conosco, em nós. Para aqueles que creem, é a presença de Deus em nós. Para aqueles que ainda não creem, o Espírito Santo é a presença de Deus para te convencer, para tocar no seu coração e te fazer voltar-se para a palavra de Deus e para o plano de Deus para a sua vida. Sim, a resposta é o Espírito Santo. É o Espírito que se faz presente hoje, é o Espírito de Jesus que nos ensina, nos orienta, nos disciplina, nos consola. E para estarmos com Jesus, para estarmos com o seu Espírito, precisamos exercitar o nosso desejo, a nossa vontade de estar nesta presença. De estar com Jesus não é algo que vai acontecer aleatoriamente. Estar com Jesus vai acontecer quando você também se comprometer com essa presença. Muitos de nós deixamos de crescer espiritualmente porque a gente passou a enxergar a vida espiritual de uma maneira muito passiva, muito espectadora. A cultura mais forte hoje entre as pessoas que frequentam a igreja é essa cultura da passividade. É uma cultura que eu chamo de cultura de usuário. É a pessoa que vem à igreja para usufruir do que a igreja proporciona, mas ela não entende que o chamado de Jesus não é para você vir à igreja, o chamado de Jesus é para você ser a igreja. E se você vem a um lugar só para assistir, você não é. Você só está ali, mas você não é. E muitas vezes essas pessoas que estão só expectando domingo após domingo, assistindo domingo após domingo, somente sentados nas cadeiras e recebendo com pipoca e Coca-Cola o que está sendo pregado, o que está sendo cantado, o que está sendo ministrado, como se fossem frequentadores de um bom shopping. Essas pessoas estão às vezes reclamando e dizendo para Deus: Senhor, eu não sinto,
eu não sinto tua presença. Senhor, eu não tenho as respostas para as coisas que eu preciso. Senhor, eu não tenho a provisão. Eu vejo o pastor falar todo domingo que Deus dá provisão, mas eu não estou vivendo essa provisão. Sabe por que você não tem a resposta? Porque você não enxerga a provisão? Porque você não experimenta essa presença? Porque você se tornou um espectador do que Deus faz, e não alguém comprometido em experimentar o que Deus tem para fazer na sua vida. Para estarmos com Jesus, com o seu Espírito, a gente precisa exercitar esse desejo. Em um mundo cheio de estímulos, gente, de tantas mensagens nos dizendo o que desejar, de tantos mentores midiáticos nos dizendo como gastar o nosso tempo e nos fazendo assim gastar todo o tempo que temos. Quantos vídeos de segundos você assiste em um dia? Eu digo para você, eu assisto centenas, em um dia somente. Centenas de mentores do tamanho de um comprimido, dizendo para mim, faça isso, faça aquilo outro. Não pense assim, pense assado. Se você quer ter sucesso, já pense que você é alguém de sucesso. Porque se você pensar que você é alguém de sucesso, aí você abriu o caminho para o sucesso. E a gente fica ouvindo essas coisas, e querendo que a nossa vida seja formada em Jesus. Deixa eu te dizer, sua vida não vai ser formada em Jesus se você todo dia assiste centenas de vídeos dizendo para você o que você fazer com o seu tempo, o que você fazer com o seu dinheiro, o que você fazer com seus filhos, o que você fazer, dizendo o que você deve fazer com cada área da sua vida. Você está sendo formado por outros, não por Jesus. A gente precisa gastar nosso tempo com Ele. Estar com Jesus significa separar tempo para Jesus. Nós estamos treinando o nosso coração de discípulo a desejar o quê? Desejar a presença de Jesus ou outras coisas. O pastor Rich Villodas, que é uma igreja lá de Nova York, escreveu um livro chamado Uma Vida Profundamente Formada. Ele diz assim: nossa vida pode facilmente nos levar à beira do esgotamento. O ritmo em que vivemos é muitas vezes destrutivo. A falta de margem é debilitante. Estamos desgastados. Em tudo isso, o problema que temos diante de nós não é apenas um ritmo frenético em que vivemos, mas o que é expulso de nossa vida como resultado dessa correria, ou seja, a vida com Deus. Em nome dessa aparente vida corrida que nós vivemos, a gente às vezes para, não sei se você, mas eu às vezes paro e penso, às vezes eu não paro, às vezes o celular me para, porque eu estabeleci um limite. E aí às vezes eu estou lá mexendo no celular e o celular fala, acabou. Acabou para você, Playboy. E aí eu me deparo, caramba, eu já estou há 2 horas vendo coisas. Nas férias aconteceu isso, fiquei em casa, daqui a pouco o celular, fecha. Eu percebi, cara, eu estou há 2 horas fazendo assim, ó. E aí eu levanto da cama nas férias e falo assim, nossa, minha vida está cheia. Nossa, estou cansado. Que vida atarefada. A gente está com a sensação de uma vida atarefada, quando na verdade nossa vida está cheia de coisas que não nos alimentam. O pastor John Piper usa uma ilustração muito interessante. Ele diz assim, quando a gente se deleita com as coisas do mundo, é como se a gente estivesse indo para um grande casamento. E nesse casamento tem
tem um buffet assim dos sonhos. E aí eles começam a servir os primeiros coquetéis. E aí você vê lá, puxa, uma torradinha com um salmão em cima, come. Puxa, aqui tem um negócio aqui com salpicão, come. Puxa, agora veio coxinha. Só que no buffet chique não chama coxinha, chama pérola de frango. O senhor aceita pérolas de frango? Aceito, pérolas de frango. Pérolas de frango. Aí pérolas de queijo. Pérolas de camarão. Pérolas de frango de novo, que está muito boa. E aí você vai. E aí você é tão farto que você pensa, cara, que maravilha esse buffet. E aí quando você está com a barriga cheia de pérolas de frango, abrem o quê? O jantar. Só que você não tem mais apetite, porque você encheu sua barriga de quê? Pérolas de frango. Aí o pastor John Piper diz, nossa vida espiritual às vezes é assim. A gente se enche de coisas que não alimentam e que não são tão prazerosas quanto a mesa que Deus pôs para nós. Só que a gente se alimentou tanto de porcaria que quando Deus nos mostra a mesa que tem para nós, nós não temos mais apetite. Para crescermos espiritualmente, precisamos estar na presença de Jesus. E na presença de Jesus, a presença de Jesus virá quando nós tivermos apetite por ela. Quantos aqui tomam café sem açúcar? Quantos aqui odeiam café sem açúcar? Temos também. Pois é, estudiosos dizem que se você começar a beber o café sem açúcar, uma hora você vai gostar do café sem açúcar. Essa teoria tem fundamentação, porque se você parar para pensar, muitas coisas na nossa vida a gente provou e não gostou. Mas porque a gente insistiu em comer, ou alguém nos insistiu em comer, a gente em determinado momento acabou se acostumando e acabou até gostando. Tomou açaí, eca, tem gosto de terra. Essa história é real, na minha casa. Aí a primeira vez que tomou açaí, falou, como é que você toma isso? Parece que estou comendo barro. Tem gosto de terra. Agora, pergunta para ela, se eu falar qualquer hora do dia, falar assim, bora tomar açaí, na hora, apaixonada por açaí. Eu acredito que na vida espiritual, essa teoria se aplica. Quando você começa a se alimentar do que realmente te nutre espiritualmente, num primeiro momento talvez pareça forçado. Pareça aquele momento que você dá o brócolis na boca do neném e o neném faz... Mas se você insistir nessas pequenas porções de tempo com Jesus, você vai perceber que elas não só estão te nutrindo, mas elas têm um sabor que não existe em nenhuma outra experiência. E à medida que você vai provando essas pequenas porções do sabor da presença de Jesus, você vai desejando mais esse sabor. E seu apetite vai aumentando por estar com Jesus. Isso aconteceu com um homem na Bíblia. Um homem que se chamava Saulo e depois passou a ser chamado de Paulo. Abra sua Bíblia na carta que ele escreveu aos Filipenses. Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 11. Filipenses capítulo 3, verso 7 ao verso 11. E quando eu digo que nós vamos ler mesmo. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, seja no aplicativo, seja escrita. Se você não tiver nem no aplicativo, nem impressa, vai ter no telão aqui também. Mas eu quero que a gente leia juntos, em voz alta, pode ser? Vamos juntos? A minha tradução é a NVT, está aqui no telão, ok? Diz assim: pensava que essas coisas eram valiosas,
mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero a Cristo e experimentar. Quero participando para alcançar a ressurreição dos mortos. Eu quero te convidar hoje a um compromisso somente: estar com Jesus. Você aceita esse convite? De sair daqui hoje comprometido, dizendo: Senhor, eu me comprometo com esse simples movimento da minha formação espiritual, estar com o Senhor. Eu quero ter um tempo para estar com o Senhor, todos os dias. Como eu tenho tempo para estar com as pessoas, para estar no trabalho, para estar na academia, para estar na cozinha, tomando meu café, para estar pendurando a roupa no varal, eu quero ter tempo para estar com o Senhor. Topam esse desafio, sim ou não? Então são 3 direções que o apóstolo Paulo nos aponta aqui e que eu quero que você reflita junto comigo. Você vai se comprometer nessa manhã a estar com Jesus até que, ok? Então não é estar com Jesus, simplesmente, vou estar com Jesus e está resolvido. Não, é estar com Jesus até que você viva essa experiência. Pode ser? A primeira, estar com Jesus até que Ele se torne o que mais desejo. Então repete comigo aí: estar com Jesus até que Ele se torne o que mais desejo. O apóstolo Paulo diz: antes eu pensava que essas coisas eram maravilhosas, eram valiosas, mas agora eu as considero sem valor nenhum por causa de Cristo. Cristo é o que eu mais desejo. Na sua lista de desejos, o que entraria primeiro? Sucesso, influência, relevância, importância, bens, carreira, um relacionamento, uma família, filhos. O que tem formado a sua lista de desejos em ordem de prioridade? Nossos desejos revelam o apetite da nossa alma, sim ou não? Aquilo que nós desejamos reflete o apetite da nossa alma. Citando mais uma vez o pastor John Piper, ele dá um aconselhamento: toda vez que você disser eu preciso de uma bolsa, eu preciso de um tênis, eu preciso de um carro, ele diz assim: refaça a frase e troque o verbo precisar pelo verbo desejar, e veja qual verbo se encaixa melhor na frase. Eu preciso de um tênis ou eu desejo um tênis? Eu preciso de uma bolsa ou eu desejo uma bolsa? Gaste um tempo refletindo sobre: você realmente precisa ou você está tendo um apetite por aquilo que de fato revela o seu desejo e não a sua necessidade?
Ele escreve sobre isso em um livro que ele fala sobre jejum. O título do livro é Fome por Deus. A gente, na nossa formação espiritual, no nosso crescimento espiritual, uma das coisas que vai se alterando, talvez uma das primeiras coisas que vai se alterar na nossa vida é o nosso apetite, o apetite da nossa alma. Quando nós começamos a preencher o vazio ou nós substituirmos a ocupação de tantas coisas com a presença de Jesus, nós vamos começar a descobrir que há em nós um desejo, um apetite pela presença de Deus, que nós não considerávamos existir dentro de nós. Nossos desejos revelam o apetite da nossa alma. Sabe aquele momento que você sente fome de doce? Estou com a fome de um doce. Estou com um desejo por uma xicrinha de café. Aquele desejo por uma coisa, especificamente. Sabe por que você sente esses desejos? Porque você já provou e você gostou. Você já comeu chocolate, você gosta de chocolate. Aí tem dia que você acorda e fala assim, nossa, estou com vontade de comer chocolate hoje. É porque você já provou e sabe que é gostoso. A mesma coisa acontece quando nós começamos a provar porções de Jesus todos os dias da nossa vida. Se mudarmos a nossa dieta, a gente vai aprendendo a desejar coisas novas. Nossa alma é como o nosso estômago. Por isso não é à toa que lá em João capítulo 6, Jesus diz assim, vocês estão me seguindo por causa da fome que há no estômago de vocês, pela comida que vai encher o estômago de vocês. Mas eu preciso que vocês saibam, eu sou o pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram daquele pão do maná e voltaram a ter fome. Mas aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. O apetite que temos pela comida também aponta para um apetite que há dentro de nós, na nossa alma. E nós precisamos estar com Jesus, até que Ele seja o nosso maior apetite. O maior apetite da nossa alma seja pela presença de Jesus. Segundo, estar com Jesus até que Ele seja o que mais ocupa a minha mente. Repete comigo aí, vai. Estar com Jesus até que Ele seja o que mais ocupa a minha mente. Instagram, TikTok, YouTube, Netflix, Prime Video e tantos outros. Nossa mente se acostumou a ficar ocupada com coisa que pouco preenche. Já observou isso? Você entra no elevador. A primeira coisa que você faz quando você entra no elevador? E se a internet não funciona dentro do elevador, você fica olhando aquela imagem estática mesmo. Não está acontecendo nada. Está lá olhando. Acorda de manhã. Um pastor amigo meu diz assim, eu acordo de manhã, aí já vou logo, abro o WhatsApp, respondo todas as mensagens, abro o Instagram, já vejo o que atualizou, se tem algum direct, se não tem e tal. E depois que eu vejo tudo isso, eu abro o olho. Quando você acorda, o que você faz? Qual é o seu primeiro movimento do dia? O que ocupa a sua mente? Nós precisamos estar com Jesus até que Ele seja o que mais ocupa a nossa mente. Essas coisas que eu citei aqui, elas são como um algodão doce. Já viu o algodão doce? Aqueles que o cara faz na festa de criança. O volume é convidativo. Você olha o algodão doce, é um negócio desse tamanho. Parece muita coisa. Para você comer o algodão doce todo, até demora. Mas alimenta, enche de fato, satisfaz de fato,
te nutre. Jesus nos oferece um alimento que nos nutre, uma água que sacia e até se torna fonte em nós. Foi o que ele falou para a mulher samaritana em João capítulo 4. Se você beber da água que eu te ofereço, você não vai ter mais sede. Mais do que isso, você não só não vai ter sede, você vai ser uma fonte, jorrando água para a vida eterna. Por último, estar com Jesus até que Ele seja o que me dá segurança. O apóstolo Paulo diz lá assim, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo diz, é na vida com Jesus que eu encontrei a segurança da minha vida eterna. É estando com Jesus que eu sou alimentado dessa certeza e dessa convicção. Então o terceiro compromisso hoje é estar com Jesus até que Ele seja o que me dá segurança. Repete comigo aí. Estar com Jesus até que Ele seja o que me dá segurança. O que te dá segurança? Seu salário? Sua empresa? Sua carreira? O que te dá segurança? Mandar mensagem e ser respondido de imediato? Demandar e ser atendido? Perguntar e ser respondido? Nós vivemos num tempo do controle. O tempo em que só acreditamos naquilo que a gente pode controlar, dominar. A gente manda nosso filho para a casa dos avós com o celular. Nosso filho tem 5 anos. E a gente manda ele para a casa dos avós com o celular. Por quê? Porque a gente quer ligar e ele atender na mesma hora, para saber se está tudo bem. Porque a gente quer estar no controle. Nossos filhos levam celulares para a escola. Por quê? É só porque eles estão viciados em TikTok? Não. Quem foi que começou? Quem começou fomos nós, que demos o celular nas mãos deles para que a gente se sentisse seguro. Acompanhamos nosso cônjuge no aplicativo rastreador, para saber quanto tempo ele vai levar do trabalho até em casa, para sabermos em tempo real se ele sofreu um acidente e morreu no caminho. No smartphone a gente olha nossa conta bancária, nossos investimentos, nossas dívidas. Para nós é importante a sensação de controle, isso nos dá segurança. Mas você já pensou em abrir mão desse controle que está na sua mão e gastar tempo com aquele que tem o controle sobre todas as coisas? É por isso que Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 6, dos versos 25 a 33, não andem ansiosos por coisa alguma. Vocês têm um Pai que está nos céus, que sabe e conhece cada uma das suas necessidades. Portanto, busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão cuidadas. Nessa manhã, meu apelo para você é muito simples, mas não confunda simples com simplista, com simplório. Meu convite nessa manhã, o meu apelo para você nessa manhã é começar essa semana, esse processo, estar com Jesus até que. Estar com Jesus até que Ele seja o que você mais deseja. Estar com Jesus até que Ele seja o que ocupa mais a sua mente. Estar com Jesus até que Ele seja a fonte da sua segurança. Estar com Jesus até que você sinta a alegria que é estar na presença dEle. Estar com Jesus até que você seja preenchido pela paz que excede todo entendimento, que vem da presença dEle. Estar com Jesus para que você seja nutrido, para que você seja encorajado, para que você seja fortalecido. Estar com Jesus para que você seja consolado. E o que nós vamos fazer agora é um exercício que eu quero desafiar você a praticar a partir dessa semana. Não existe formação espiritual sem prática. Você não vai se formar espiritualmente só entendendo o que eu preguei.
Você vai formar-se espiritualmente trazendo prática para a sua vida. Jesus disse: é sábio o homem que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 63, verso de 1 a 8. E o meu desafio para você essa semana é você hoje chegar em casa, sentar à mesa com a sua família, ou você sozinho também, e escolher 6 salmos. 6. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 6 salmos. Para todos os dias, antes de você pegar o celular, antes de você fazer qualquer outra coisa, até escovar o dente, não se preocupe, o Espírito Santo acolhe seu bafo também. Antes de fazer qualquer coisa, você vai abrir no salmo que você escolheu para segunda-feira e você vai ler esse salmo. Você vai ler esse salmo e você vai orar esse salmo. Simples assim. Leia o salmo, ore o salmo. Siga a sua vida. É só esse o desafio. Quantos aceitam o desafio dessa semana? Só esse. Hoje escolha 6 salmos. Um para cada dia até sábado. E aí você vai fazer esse exercício todas as manhãs. Não importa a hora que você acorda, se é da madrugada ou acorda tarde, não importa. Acordou, primeira coisa que você vai fazer: abre no salmo que você escolheu, leia atentamente e faça o que nós vamos fazer agora. Ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti nesta terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com meus lábios Te louvarei. Sim, Te louvarei enquanto eu viver. A Ti em oração levantarei as minhas mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria Te louvarei. Quando me deito, fico acordado, pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda, pois Tu és meu auxílio. À sombra de Tuas asas canto de alegria. Minha alma se apega a Ti. Tua forte mão direita me sustenta. Nesta manhã, Senhor, juntos como igreja, nós lemos este salmo. Queremos fazer dessas declarações a nossa declaração sobre o Senhor. Senhor, nós queremos Te buscar de todo o nosso coração, porque mesmo que ainda não sintamos plenamente, sabemos, nossa alma tem sede de Ti, nosso corpo anseia por Ti, pela Tua presença que nos santifica. Nós queremos viver continuamente na Tua presença, como se a nossa vida fosse um santuário, contemplando Teu poder e a Tua glória nas pequenas e nas grandes coisas, porque nós sabemos, Senhor, que ter o Teu amor em nós é melhor do que viver, e por isso os nossos lábios Te louvam e Te louvarão enquanto vivermos. Nossas mãos e nossas orações serão erguidas a Ti enquanto houver fôlego em nós, porque a Tua presença é como estar satisfeito no mais rico banquete. É lugar de alegria, de canção e de louvor. E assim, Senhor, nós queremos viver todo o nosso dia até nos deitarmos. E quando nos deitarmos, queremos suspirar no travesseiro, não pelas preocupações que a vida nos traz, mas queremos suspirar porque nossa mente e nosso coração estão tomados de Ti, Senhor. Porque o Senhor é presente, é nosso socorro, é nosso auxílio. Porque sabemos que vivemos à sombra das Tuas asas e nelas há a nossa alegria. Por isso, Senhor, nossa alma se apega a Ti.
Nosso coração deseja sentir Tua forte mão nos protegendo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.